Você já pensou nos profetas como simplesmente pessoas que previam o futuro? Muitas vezes, essa é a única imagem que temos deles. Figuras misteriosas que anunciam eventos distantes. Mas essa perspectiva limita bastante a riqueza e a importância do papel que desempenharam. Na verdade, os profetas eram muito mais do que videntes divinos. Eles eram, acima de tudo, mensageiros diretos de Deus, comunicando a sua vontade e o seu coração para o povo de Israel. Pense neles como a consciência moral e espiritual da nação. Sua função principal era chamar o povo de volta para a fidelidade à aliança que tinham com Deus. Isso significava confrontar a idolatria que se infiltrava na sociedade, denunciar a injustiça social que oprimia os mais vulneráveis e expor a hipocrisia religiosa que esvaziava o culto de seu verdadeiro significado. Não era uma tarefa fácil. Imagine a coragem necessária para se colocar diante de reis poderosos, líderes religiosos influentes e até mesmo a população em geral, e entregar uma mensagem que muitas vezes não era popular. Pense no profeta Natã, que ousou confrontar o rei Davi sobre seus pecados, mesmo sabendo das possíveis consequências. Eles eram pessoas comuns, escolhidos por Deus para um propósito extraordinário. Viveram em contextos históricos e sociais complexos, enfrentando perseguição, rejeição e, por vezes, extremo sofrimento por causa da mensagem que precisavam compartilhar. Compreender quem eram esses indivíduos e o mundo em que viviam nos ajuda a entender por que suas palavras carregavam tanto peso e por que eram tão necessárias. E essas palavras, muitas vezes duras, nos levam a um aspecto crucial de sua mensagem. A mensagem profética não se resumia apenas a conforto ou vislumbres do futuro. Uma parte significativa e por vezes dolorosa de seu chamado era a denúncia clara do pecado e o anúncio do juízo divino que viria como consequência. Por que essa necessidade de confrontação? Porque a infidelidade do povo a Deus não era uma questão privada ou sem impacto. Ela se manifestava em atitudes e ações que feriam profundamente a ordem estabelecida por Deus e causavam grande sofrimento humano. Os profetas viam com clareza a idolatria, onde a adoração a outros deuses ou a bens materiais desviava o coração das pessoas de seu Criador. Eles testemunhavam a injustiça social gritante, a exploração dos pobres por parte dos ricos, a opressão dos fracos, a corrupção nos tribunais que negava justiça aos necessitados. Viam a decadência moral e a hipocrisia que corroíam a sociedade por dentro. Para os profetas, essas falhas não eram meros desvios éticos, eram rupturas na aliança com Deus que traziam consigo consequências inevitáveis. Anunciar o juízo não era um ato de crueldade, mas uma advertência séria sobre a gravidade do pecado e suas repercussões. Era um chamado ao despertar para a realidade de que as escolhas têm consequências. Ouvir sobre cidades destruídas, exílios e o sofrimento que viria como resultado da desobediência pode despertar sentimentos de tristeza e até mesmo medo. No entanto, mesmo na intensidade dessas advertências, existia um propósito maior: chocar o povo para que reconhecessem a gravidade de seu caminho e se voltassem para aquele que os amava. E é justamente nesse ponto sombrio que a mensagem profética revela seu outro lado essencial. Apesar das mensagens de denúncia e do anúncio do juízo, as profecias do Antigo Testamento não terminavam na condenação. Em meio à escuridão e ao caos causados pelo pecado e suas consequências, os profetas sempre teciam fios de esperança, apontando para a possibilidade de redenção e restauração. A mensagem não era "vocês estão perdidos", mas sim há um caminho de volta. Esse caminho é o arrependimento, a mudança genuína de coração e de direção, voltando-se para buscar a Deus. As histórias bíblicas
nos mostram que a graça divina está sempre disponível para aqueles que reconhecem seus erros e buscam o perdão. Lembre-se do rei Manassés, que após uma vida de grande maldade e idolatria, se humilhou em sua aflição e clamou a Deus, encontrando perdão e restauração. Essa e outras narrativas ilustram o ponto central da mensagem profética. Mesmo nos momentos mais difíceis, a porta da misericórdia não está fechada. Deus, em sua infinita compaixão, sempre oferece uma segunda chance. A promessa de esperança não se limitava apenas ao perdão individual. Ela incluía a visão de um futuro onde a relação entre Deus e seu povo seria restaurada, onde a justiça prevaleceria e onde haveria paz duradoura. Essas promessas de um novo tempo, de um futuro glorioso, serviam como um farol em meio à tempestade. Elas mantinham viva a chama da fé, incentivando o povo a perseverar e a confiar na fidelidade de Deus em cumprir suas palavras. Essa esperança, que florescia mesmo na sombra do juízo, se conectava a promessas ainda maiores que apontavam para o futuro e para a vinda de alguém especial. Capítulo 4. Isaías, o príncipe dos profetas e a visão messiânica. Expandindo essa promessa de esperança, encontramos um profeta cuja obra se destaca pela riqueza e clareza de suas visões sobre o futuro, Isaías. Ele é frequentemente chamado de príncipe dos profetas, não apenas pela extensão de seus escritos, mas pela profundidade de suas mensagens, particularmente aquelas relacionadas a uma figura central que traria a redenção completa. Isaías ofereceu ao povo de Israel e a nós hoje alguns dos retratos mais vívidos e detalhados daquele que viria. Suas palavras pintaram quadros de um Messias com diferentes facetas. Vemos a profecia de Isaías 7,14, falando sobre um sinal notável. Uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é uma promessa de proximidade divina sem precedentes. Adiante, em Isaías 9, de 6 a 7, a visão se amplia, descrevendo a natureza e o reinado desse futuro líder. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas descrições majestosas apontam para a divindade e o poder transformador desse Messias. Mas talvez a mais pungente das profecias de Isaías esteja no capítulo 53. Aqui, ele descreve a figura de um servo sofredor, alguém que seria desprezado, rejeitado, que levaria sobre si as dores e pecados de outros e que pelo seu sacrifício traria cura. Essa imagem, repleta de sacrifício e entrega, toca fundo, mostrando o custo da redenção. A obra de Isaías serve como uma base crucial para entendermos quem o Messias seria e o que ele realizaria. E algumas de suas previsões são surpreendentemente específicas, levando-nos a considerar os detalhes de sua chegada. Falando em detalhes específicos, outro profeta menos conhecido que Isaías, mas igualmente importante para o fio profético, é Miqueias. Em uma passagem concisa, porém poderosa, Miqueias oferece uma pista geográfica fundamental sobre o nascimento daquele que viria para reinar. Em Miqueias 5:2, lemos a notável previsão: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia é impressionante por nomear explicitamente a pequena cidade de Belém como o lugar de nascimento do futuro governante de Israel. Belém, embora com uma história significativa ligada a Davi, o grande rei de Israel, não era um centro político ou econômico proeminente na época de Miqueias. No entanto, foi esse vilarejo humilde que Deus escolheu para o cumprimento de sua promessa. A menção de suas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade,
Em Miqueias 5:2, acrescenta uma dimensão de eternidade à figura do Messias, conectando sua vinda futura à sua existência pré-existente. Essa profecia ganha vida séculos depois, na narrativa do Novo Testamento. É em Belém que José e Maria se encontram por ocasião de um censo, e é lá que Jesus nasce, exatamente como Miqueias havia predito. A escolha de um lugar modesto para um evento tão monumental ressalta a natureza frequentemente surpreendente do plano de Deus. O cumprimento preciso dessa localização é uma prova notável da exatidão das profecias e nos prepara para considerar outros detalhes sobre a maneira como esse rei prometido se apresentaria. Dando continuidade à descrição profética do Messias, o profeta Zacarias adiciona um detalhe fascinante sobre a forma como ele se apresentaria ao seu povo. Em um tempo onde a expectativa era de um rei guerreiro, poderoso e imponente, Zacarias apresenta uma imagem contrastante. Em Zacarias 9:9, lemos o anúncio jubiloso. Alegra-te muito, ó filha de Sião, grita de alegria, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, em um potrinho, filho de jumenta. Essa profecia é rica em simbolismo. A vinda de um rei montado em um jumento, e não em um cavalo de guerra, transmite uma mensagem poderosa de paz e humildade. Cavalos eram associados à batalha, conquista militar e poder terreno. Um jumento, por outro lado, era um animal de carga, associado à paz e ao serviço. Ao prever que o Messias viria dessa forma, Zacarias estava desafiando as expectativas de um líder político que libertaria Israel pelo poder das armas. Ele apontava para um reino de outra natureza, um reino de justiça, salvação e paz, estabelecido não pela força bruta, mas por meios diferentes. O Novo Testamento registra o cumprimento dramático dessa profecia na entrada de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes de sua crucificação. Conforme descrito em João 12:19 e outros evangelhos, Jesus deliberadamente organizou sua entrada na cidade, montado em um jumento, em meio aos louvores da multidão que o saudava como rei. Esse ato não foi acidental, foi uma declaração visual e intencional, cumprindo as palavras de Zacarias e apresentando-se não como um conquistador militar, mas como o príncipe da paz. Essa humilde chegada ao centro do poder religioso e político introduz a ideia de uma nova aliança, um novo pacto que seria o cerne de seu ministério e da esperança para o futuro. Capítulo 7. Jeremias e um novo pacto. Um recomeço para o povo. A forma como o rei prometido se apresentou, com humildade em vez de poder militar, já sugeria uma mudança significativa na maneira como Deus se relacionaria com seu povo. E é o profeta Jeremias quem apresenta uma visão clara e impactante dessa mudança, falando sobre um acordo totalmente novo. Em Jeremias, encontramos uma mensagem que aponta para um futuro onde a relação entre Deus e a humanidade seria reestruturada em bases diferentes das que existiam sob o antigo acordo estabelecido no Monte Sinai. Em Jeremias 31:34, a previsão é notável. Deus anuncia que fará um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele explica que este não será como o acordo anterior, que foi quebrado pelo povo, mesmo que ele fosse seu senhor. A diferença fundamental: o novo pacto não seria escrito em tábuas de pedra, mas gravado diretamente no interior das pessoas, em seus corações. A obediência viria de dentro para fora, não como um conjunto de regras externas, mas como um desejo intrínseco impulsionado por um relacionamento transformado. Os benefícios desse acordo renovado são imensos e cheios de esperança. Primeiramente, há a promessa de perdão total para as falhas passadas. Perdoarei a sua iniquidade, diz o Senhor, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso representa uma limpeza completa, uma oportunidade de iniciar sem o peso do passado. Além disso, sob este novo arranjo,
Todos, do menor ao maior, teriam um conhecimento direto de Deus. Não seria mais algo mediado apenas por sacerdotes ou profetas, mas uma relação pessoal e íntima para cada indivíduo. Esta é uma promessa de uma ligação mais profunda e pessoal com o divino, resultando em uma renovação interna que ecoaria em todas as áreas da vida. Esta visão de um pacto escrito no coração introduz a promessa de um reino que não seria transitório, mas eterno. Essa ideia de um novo começo e de um conhecimento mais profundo de Deus nos leva a outro profeta cuja visão se estende para o futuro distante e o estabelecimento de um domínio que nunca terá fim, Daniel. Em suas visões apocalípticas, Daniel vê a ascensão e queda de reinos terrenos, representados por bestas poderosas. No entanto, em meio a essa sequência de poderes transitórios, ele vislumbra a chegada de um reino de natureza completamente diferente. Em Daniel 7, após a descrição das 4 grandes bestas, a visão muda para uma cena celestial. O profeta vê o ancião de dias, Deus, sentado em seu trono de julgamento. Então, surge a figura central desta parte da profecia. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Essa figura, descrita como semelhante ao humano, recebe do ancião de dias domínio e glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. A figura do Filho do Homem em Daniel é investida de autoridade e realeza universal e eterna. Ela representa um contraste claro com os reinos terrenos finitos e violentos. Ao longo dos evangelhos, Jesus frequentemente se referiu a si mesmo usando exatamente esse título, Filho do Homem. Ao fazer isso, ele estava claramente se identificando com a figura messiânica e real, descrita por Daniel. Essa autoaplicação do título sublinhava sua autoridade e a natureza eterna de seu próprio reino. Um reino que, embora não fosse da forma esperada pelos poderes terrenos, traria a manifestação de uma força divina transformadora, muitas vezes invisível, mas poderosa. Seguindo a linha do pacto interior prometido por Jeremias e a chegada do reino eterno do Filho do Homem, descrito por Daniel, encontramos em Joel uma previsão que explica como essa transformação interna e a presença do reino se manifestariam de forma poderosa no cotidiano dos crentes. O profeta Joel fala de um tempo vindouro de renovação espiritual, um derramamento da presença divina que alcançaria a todos. Em Joel 2, 28, 29, na numeração hebraica é Joel 3, 1-2, a promessa é extraordinária e inclusiva. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Esta previsão aponta para uma era onde o acesso ao poder e à comunicação divina não seria restrito a um grupo seleto, mas democratizado, acessível a pessoas de todas as idades e posições sociais. O Novo Testamento registra o cumprimento espetacular dessa previsão no dia de Pentecostes. Como narrado em Atos 2, após a ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos quando um som, como de um vento forte, encheu a casa, e línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Pedro então levantou-se e declarou explicitamente que aquele evento era o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo desceu para habitar nos crentes, capacitando-os a serem testemunhas ousadas de Jesus, concedendo-lhes habilidades espirituais diversas e produzindo qualidades de caráter divinas em suas vidas. Este derramamento marca a presença do reino espiritual de Cristo na terra e prepara o cenário para a vinda de outro mensageiro,
conforme predito, para anunciar a sua chegada final. Capítulo 10. Malaquias e o precursor, abrindo o caminho para o Messias. O derramamento do Espírito, conforme profetizado por Joel, representou uma nova era na relação de Deus com a humanidade, marcando a presença do reino espiritual de Cristo na terra. No entanto, antes que essa manifestação plena pudesse ocorrer, a própria lei e os profetas precisavam ser concluídos, e uma voz final no Antigo Testamento apontaria diretamente para a iminente chegada do prometido. O livro de Malaquias, o último no cânon hebraico, contém uma profecia crucial que serve como ponte para a próxima fase do plano divino, anunciando a vinda de um precursor. Em Malaquias 4, 5, 6, lemos a promessa solene de Deus: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta não era uma simples menção a Elias, retornando literalmente, mas a vinda de alguém com o espírito e o poder de Elias, cuja missão seria preparar o povo para a chegada do Messias e do dia do Senhor. Esse precursor teria um ministério de reconciliação e arrependimento, voltando os corações das pessoas para Deus e uns para os outros. Séculos depois, o Novo Testamento identifica claramente João Batista como esse profeta precursor. Jesus mesmo afirmou que João era o Elias que havia de vir, Mateus 11:14. O ministério de João no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, ecoava o chamado profético por uma mudança genuína. Sua mensagem direta e desafiadora visava despertar a nação, preparando seus corações para receberem aquele que viria depois dele, que batizaria com o Espírito Santo e fogo. A atuação de João cumpriu a previsão de Malaquias, servindo como o elo final entre as promessas antigas e a sua concretização na pessoa de Jesus, e essa concretização nos leva a considerar que nem tudo que foi prometido encontrou seu ápice em sua primeira vinda. João Batista abriu o caminho para a primeira chegada do Messias, e vimos como Jesus cumpriu muitas das esperanças proféticas do Antigo Testamento em sua vida, morte e ressurreição. No entanto, é evidente, ao compararmos as promessas proféticas em sua totalidade com os eventos da primeira vinda, que nem todas elas se concretizaram naquele momento histórico. Existem vislumbres do futuro no Antigo Testamento que apontam para eventos ainda a acontecer, um futuro revelado que aguarda o tempo determinado por Deus. Essas profecias pendentes abrangem uma série de temas cruciais para a narrativa bíblica e a fé cristã. Incluem, por exemplo, a restauração completa e final da nação de Israel em sua terra, um tema recorrente em profetas como Ezequiel e Amós. Há também as previsões sobre o estabelecimento pleno do reino de Deus na terra, com justiça e paz universais. Um domínio sem fim sob o governo direto do Messias, conforme visto em Daniel 7 e outros livros proféticos. E claro, as profecias sobre o julgamento final da humanidade, a derrota definitiva do mal e a criação de novos céus e nova terra, onde a justiça habitará. As diferentes maneiras como essas profecias ainda não concretizadas são compreendidas e interpretadas formam uma área importante de estudo dentro da escatologia cristã, o estudo das últimas coisas. Existem diversas perspectivas sobre a ordem e a natureza desses eventos futuros, mas o cerne da mensagem permanece constante. Deus cumprirá todas as suas promessas. Essas profecias servem não apenas como um mapa para o futuro, mas também como uma fonte de grande esperança para os crentes, a certeza de que a história caminha para o cumprimento do plano soberano de Deus. Elas nos lembram que o fio profético não termina com a primeira vinda,
mas se estende adiante, conectando o passado ao futuro final e nos impulsionando a refletir sobre como toda essa narrativa profética molda nossa própria jornada. Percorremos uma jornada fascinante, rastreando o fio profético que une o Antigo e o Novo Testamento. Vimos que os profetas não eram apenas preditores, mas mensageiros ousados, a consciência de Israel, que denunciaram o pecado e anunciaram o juízo, mas também teceram promessas luminosas de esperança e redenção. Acompanhamos como profecias específicas, desde Isaías, vislumbrando o Messias sofredor, Miqueias apontando para Belém, Zacarias descrevendo o rei humilde, Jeremias anunciando um novo pacto interior, Daniel revelando o reino eterno do Filho do Homem, até Joel prevendo o derramamento do Espírito e Malaquias anunciando o precursor, encontraram seu cumprimento em Jesus e nos eventos que rodearam sua primeira vinda. Também reconhecemos que o panorama profético se estende para além da primeira vinda, prometendo um futuro glorioso de restauração, justiça plena e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Essa linha contínua de revelação demonstra a consistência e a fidelidade do plano divino ao longo da história. Compreender essa conexão profunda transforma a leitura das Escrituras, mostrando-nos que a Bíblia é uma história unificada, com Jesus no centro, aquele para quem todas as profecias apontam. Incentivamos você a continuar explorando esses escritos inspirados, aprofundando-se na riqueza das profecias e permitindo que elas moldem sua compreensão do caráter de Deus e de seus propósitos. Mais do que um exercício acadêmico, a mensagem dos profetas nos chama hoje para vivermos vidas de justiça, misericórdia e fidelidade. Que a esperança revelada nos impulsione a viver de acordo com o chamado de Deus e que essa jornada profética nos prepare para o que virá a seguir.